Shri Shri Guru Gauranga Gandhar Kagiritari Radharaman Bihari Juki Radhavinod Bihari Juki Viraj Maharaj Ki Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Parivar Kacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Om Vishnupad Paramahansa Parivar Kacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Gurudev Ki Om Vishnupad Paramahansa Parivar Kacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Balavati Goswami Maharaj Ki Nitya Pravishtam Vishnupad Paramahansa Parivar Kacharya Stotara Sata Shri Srimad Gaur Govinda Maharaj Ki Nitya Pravishtam Paramahansa Parivar Kacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai Nitya Pravishtam Paramahansa Parivar Kacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai Nitya Pravishtam Paramahansa Parivar Kacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Parivar Kacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Vashak Siddhar Goswami Maharaj Ki Nitya Lila Pravishtam Paramahansa Parivar Kacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Nitya Lila Pravishtam Paramahansa Parivar Kacharya Stotara Sata Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Gurudev Ki Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Parivar Kacharya Stotara Sata Nitya Lila Pravishtam Paramahansa Srila Gaurikshwaradas Babaji Maharaj Ki Nitya Lila Pravishtam Satchidananda Srila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Nitya Lila Pravishtam Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai Shri Gaudiya Vedanta Acharya Shri Baladeva Vijay Krishna Prabhu Ki Jai Shri Visakacharya Krishna Chikaras Thakur Ki Jai Shri Narottam Shri Vashamananda Prabhu Ki Jai Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Sad Goswami Prabhu Ki Jai Shri Swarupa Damodara Rai Ramananda Shri Gaura Parshila Vindu Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhakta Ki Jai Shri Antardip Mahaprabhu Samantadip Kudumadip Madhadip Koladip Ritudip Janadip Modadip Radhari Katmika Shri Navadip Dham Ki Shri Gupta Vindavim Dham Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Govardhana Dwala Shavanatmika Shivaji Mandala Ki Jai Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai Shri Jagannath Baladeva Subhada Sudashana Chaka Jiva Ki Jai Nishih Bhagavan Ki Jai Bhakta Pravashi Prad Maharaj Ki Jai Charan Sampradaya Ki Jai Akhara Mata Raja Shri Chaitanya Mat Ki Jai Shri Brazil Gaudiya Mat Ki Jai Shri Keshavaji Gaudiya Mat Mathura Dham Ki Jai Shri Keshavaji Gaudiya Mat Navadip Dham Ki Jai Shri Prasanat Gaudiya Mat Ki Jai Shri Gopinath Gaudiya Mat Ki Jai Shri Giridhari Gaudiya Mat Ki Jai Shri Radha Govinda Gaudiya Mat Ki Jai Shri Gaur Govinda Gaudiya Mat Ki Jai Shri Gauravani Gaudiya Mat Ki Jai Shri Radha Govinda Tavate Gaudiya Mat Ki Jai Shri Harinama Sankirtan Ki Jai Ananta Prati Vaishnava Vrinda Ki Jai Samagata Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Tai Go Premanandi Hari Hari Go Vanchakavatarubhascha Kripa Sindhu Vacha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo. Então a gente vai começar hoje o nosso programa espiritual pela graça de Guru Gauranga. Nós vamos cantar para Srila Gurudeva, Gurudeva Kripa Bimbo Dia. Gurudeva Kripa Bimbo Dia Koroe Dase Tina Pekshayati Hina Gurudev Kripa Bimbo Dia Koroe Dase Tina Pekshayati Hina Sakala Sahani Bolodiya Kora Nijamane Sprihahina
Sakala Sahani Bolodiya Koro Nijamane Sprihana Gurudev Kripa Vinodiya Koro Edase Tinapekshaya Kihina Gurudev Kripa Vinodiya Koro Edase Tinapekshaya Kihina Sakale Samana Korite Shakati Dehonata Jata Jata Sakale Samana Korite Shakati Dehonata Jata Jata Tabeto Gaibo Harinama Sukhe Tabeto Gaibo Harinama Sukhe Aparadha Deha Aparadha Deha Kabeheno Kipan Lobiya Jana Kitata Hoi Vedanta Kabeheno Kipan Lobiya Jana Kitata Hoi Vedanta Shakti Buddhi Amiyati Shakti Buddhi Amiyati Koromore Atma Sata Koromore Atma Sata Gurudev Kripa Vinodiya Koro Edase Tinapekshaya Kihina Gurudev Kripa Vinodiya Koro Edase Tinapekshaya Kihina Yogyata Vichare Kichu nahi paay Tomara karuna sara Yogyata Vichare Kichu nahi paay Tomara karuna sara Karuna na hoile Kandiya kandiya Karuna na hoile Kandiya kandiya Pranana rakhi boyara Pranana rakhi boyara Gurudev Kripa Vinodiya Koro Edase Tinapekshaya Gurudev Kripa Vinodiya Koro Edase Tinapekshaya Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Patita Pavana Shila Gurudev Ki Patita Pavana Shila Prabhupada Ki Jai. A gente vai cantar daqui a pouquinho, só um segundinho que eu tenho que falar aqui com alguém. Só um minutinho. Então vamos cantar agora para Vaishnava Thakur. E amanhã, inclusive, nós vamos ter a glória de estar comemorando o Tirobhava Tithi, o dia do desaparecimento, de 3
Vaishnavas de primeira linha. Srila Raghunath Das Goswami, Srila Raghunatha Bhatta Goswami e Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Nós podemos conversar a respeito disso ainda hoje no nosso estudo da Gita. Então nós vamos cantar na página 36 desse livro aqui, da última edição do Shri Gaudiya Gita Gucha, Kabe Shri Chaitanya More, que é uma canção que está no Kalyana Kalpataru, uma obra de Srila Bhaktivinoda Thakur. Kabe Shri Chaitanya More Kori Benadoya Kabeyami Pai Bhovan Navapadachaya Kabe Shri Chaitanya More Kori Benadoya Kabeyami Pai Bhovan Navapadachaya Kabeyami Chadi Boye Evishadimana Kabe Vishnu Janiyami Koribo Samana Kabeyami Chadi Boye Vishayadimana Kabe Vishnu Kabe Vishnu Janiyami Koribo Samana Galavashtakitanjani Vaishnavani Kake Dante Tina Kori Ganda Ibo Nishkapake Galavashtakitanjani Vaishnavani Kake Dante Tina Kori Danda Ibo Nishkapake Kandiya Kandiya Jana Ibo Dukha Grama Samsara Nala Hoite Magibo Vishama Kandiya Kandiya Jana Ibo Dukha Grama Samsara Nala Hoite Magibo Vishama Suniya Yamara Dukha Vaishnava Kakura Amala Krishna Yeve Viveno Kakura Vaishnaviraya Vedane Krishna Toya Moya Eheno Pamara Pati Hobeno Sadoya Vinodera Nivedana Vaishnava Karane Kripa Kori Sangela Yeya Kitane Kabe Shri Chaitanya More Kori Benadoya Kabeyami Pai Bhovan Navapadachaya Kabe Shri Chaitanya More Kori Benadoya Kabeyami Pai Bhovan Navapadachaya Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur
Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Radhe Radhe. Ramakanta Dandavat Pranam. Tudo bem? Tudo bem, Prabhu. Tá bom, então se tá bem com você, tá bem com o planeta inteiro. É porque eu tava com um probleminha de sinal hoje. Tá certo. Então a gente vai continuar o Bhajan, aí depois você, por favor, vê com o nosso querido Pundarikaksha quem de vocês vai ser o anfitrião, ou se vocês vão dividir, tá bom? Tá bom, Prabhu. Vamos continuar a cantar agora para Nitai Gaur, Nitai Gaur. Tá bom. Vamos cantar a belíssima Akroda Paramananda de Srila Lochan Das Thakur. Lochan Das Thakur. Tem um passatempo que eu acho muito lindo da vida de Lochan Das Thakur, que, como é costume na Índia, ainda em algumas famílias, e era realmente costume na Índia em tempos antigos, inclusive em Vrindavan, quando Krishna estava aqui realizando sua lila, o pai e a mãe de um menino e o pai, a mãe de uma menina, eles costumam fazer o arranjo do casamento do menino com a menina quando eles são bem novinhos. Eles podem ter 6, 7, 8 anos de idade, eles já são prometidos um para o outro. E depois o menino continua morando com seus pais, a menina continua morando com seus pais. Eles nem sempre se veem, eles podem até morar em lugares distantes, né? Isso aconteceu com Lochan Das Thakur, que, como ele era um menino muito especial, desde pequeno ele manifestava sintomas de ser alguém muito elevado espiritualmente. Então, o avô de uma menina, que era, na verdade, um pandita, não me lembro o nome dele agora, mas ele era um grande pandita, e ele veio falar com os pais de Lochan Das Thakur, e ele teve sucesso, né, quando ele veio conversar com os pais de Lochan Das Thakur, que os pais ficaram felizes. Olha só, a neta desse pandit, ela deve ser uma menina muito especial, porque ela nasceu na família de um Vaishnava, né, de um pandita, uma pessoa assim tão elevada, né? Aí eles ficaram muito contentes e assim a promessa ficou feita. Mas aí Lochan Das Thakur, ele vivia sempre completamente imerso em Gaura Prema. Ele era uma criança e depois um adolescente, com um comportamento completamente diferente das outras crianças e adolescentes. Da mesma forma que Prahlad Maharaj. Ele vivia só cantando Gaura, Gaura, Gaura e falando de Gaura Lila. Ele era totalmente Gaura, de dia, de noite, de qualquer maneira ele era completamente Gaura, Gaura, Gaura. E aí, quando ele chegou à idade apropriada para se casar, ele, na verdade, ele não tinha nenhuma memória do que tinha acontecido. Primeiro porque ele era uma criança mesmo, né? E segundo porque ele não passava na mente dele nenhuma ideia assim sobre ele se envolver com alguém ou alguma situação deste mundo material. E aí o avô, o avô não foi o avô, foi o pai, pelo que eu me lembre, o pai da menina veio chamar a atenção do pai de Lochan Das Thakur. Ele falou: vocês não se lembram? A gente fez um arranjo, seu filho deve se casar com a minha filha, e ela já está em idade de se casar. Aí os pais de Lochan Das Thakur avisaram isso para o filho. O filho, Lochan Das Thakur, era assim, um oceano de humildade, né? Tudo que os pais falavam,
né? Qualquer coisa que os pais falavam, ele acatava. E aí os pais explicaram para ele: você precisa ir para a cidade assim assim, e lá você vai procurar a neta do Pandita assim assim. Então Lothan Das Thakur, no dia seguinte, ele partiu para aquela cidade. Mas quando ele chegou na cidade, ele se esqueceu. Na verdade, o pai dele, que a minha memória está muito falha, mas o pai dele não deu muita informação detalhada. O pai dele imaginou que ele tinha guardado na memória o nome da futura esposa e o nome do avô, e com isso ele ia poder localizar a família. Mas quando Lothan Das Thakur chegou na cidade, aí ele se deu conta de que ele não colheu essa informação. Ele estava numa cidade com vários habitantes, mas ele não sabia onde estava essa menina que ia ser a sua futura esposa. E aí, naquele momento que ele estava pensando sobre isso, passou uma menina muito linda assim na frente dele, assim. E essa menina foi praticamente a primeira pessoa que ele viu na cidade, né? Assim, estava entrando na cidade e viu aquela menina, e ele falou assim: Mataji, ó Mataji, porque ele tinha esse hábito, né? Porque ele era de uma pureza tal que ele olhava para qualquer mocinha, qualquer mulher, e ele falava Mataji, ó Mataji. Então ele fez a mesma coisa com essa mocinha. E ele perguntou: Mataji, você sabe onde fica a casa desse Pandita que se chama assim, assim, assim? Aí ela olhou para ele assim, né, e falou: sim, eu moro lá. Se você me acompanhar, eu posso te levar lá. E aí quando ela finalmente chega em casa com Lothan Das Thakur, Lothan descobre que aquela é a noiva dele, né? Então ele fica assim muito impressionado, né? Assim que ele está chegando numa cidade e de repente ele descobre, de uma forma tão mística, ele descobre onde mora a futura esposa dele e os familiares dela. E aí a cerimônia de matrimônio é realizada e assim por diante. Mas aí uma das primeiras coisas que Lothan Das fala para a mocinha, ele fala assim: olha, você deve se lembrar que a primeira vez que eu me dirigi a você, eu a chamei de Maia, de mãe. E ela: sim, claro, me lembro. Então assim, você deve saber assim que uma pessoa que está no caminho espiritual, uma pessoa que pratica Dharma, ela tem um compromisso com a verdade. Então assim, se eu chamei você de mãe, é esse tipo de sentimento, esse tipo de relacionamento que eu tenho que ter com você daqui para frente na minha vida. Você entende? E ela falou: sim, claro, não tem problema. Você é o meu Patideva, porque na cultura védica, quando tanto o homem quanto a mulher seguem realmente a cultura védica, a mulher vê o marido como o próprio Narayana, um representante de Narayana, né? E o marido vê a esposa como a própria Lakshmi Devi, representante de Lakshmi Devi. Por isso eles estão sempre prestando serviço um ao outro e se respeitam muito. E assim, os dois viveram muitos anos como marido e mulher, né, como a gente diz aqui no Brasil, né, como grihastas, mas o relacionamento que eles mantiveram foi sempre esse. Ela era a Maia, Mataji. Então esse é o Lothan Das Thakur. A vida dele é um desenrolar de acontecimentos transcendentais que são orquestrados diretamente por Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele é uma personalidade muito importante na tradição de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e ele compôs canções muito lindas para Nityananda Prabhu, para Chaitanya Mahaprabhu, né? Como essa, né? A Kroda Paramananda.
Akrodha Paramananda Nityananda Raya Akrodha Paramananda Nityananda Raya Abhimana Shunya Nitai Nagare Bedaya Abhimana Shunya Nitai Nagare Bedaya Adama Patita Jive Dware Dware Giya Adama Patita Jive Dware Dware Giya Hare Nama Maha Mantra Vichena Vilaya Hare Nama Maha Mantra Vichena Vilaya Jare Dekhe Tare Kohe Dante Srinadhari Jare Dekhe Tare Kohe Dante Srinadhari Amare Kiniyaloho Bolo Gorahari Amare Kiniyaloho Bolo Gorahari Eto Bole Nityananda Bhumiga Vijaya Eto Bole Nityananda Bhumiga Vijaya Sonara Parvata Jela Dula Lotaya Sonara Parvata Jela Dula Lotaya Henoya Vakare Jara Katina Jamila Henoya Vakare Jara Katina Jamila Lochamboli Se Papi Gelo Yara Gelo Lochamboli Se Papi Yellow Yaro Gelo Jaya Nitai Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Jaya Nitai Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Jaya Nitai Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Jaya Nitai Goranga Nitai Go Premanandi. Então a gente vai agora fechar cantando o Mahamantra para depois começar os estudos. E assim pela 1000ª vez para tentar me lembrar de uma melodia que o Fundo Caixa cantou hoje também. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Satchidananda, Jaya Gaura 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 Hare, Gaura Hare He, 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 Guru Deva Jaya, Guru Deva, Guru Deva Jaya, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Shila Gurudev Patita Pavana Prema Yuga Charya Ki Jai, Shila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Vaishnava Thakur Ki Jai, Giriraj Maharaj Ki Jai, Nitai Go Premanandi. Então, estamos depois de algumas semanas recebendo de novo a misericórdia de Guru Gauranga para assim darmos continuidade ao nosso seva, né? Gurudeva, ele sempre fala, eu estou me lembrando agora que eu estava conversando um dia há algum tempo com Ramakanta Prabhu de Fortaleza e a gente estava se lembrando de uma fala, né, de um discurso que Śrīla Gurudeva deu glorificando um dos seus discípulos mais queridos, né, que é Sriman Premananda Prabhu. E ele estava... Premananda Prabhu, não sei se Ramakanta se lembra, ele tem um título, né, assim como Prabhupada recebeu esse título, Bhaktivedanta, né, antes mesmo dele tomar sannyasa, ele já era conhecido pelo título de Bhaktivedanta, não é? Acho que não sei se eu estou confundindo as coisas aqui, minha memória está realmente... Mas assim, como o Shripad Bhanu Maharaj também revelou que o título que ele recebeu do seu Gurudeva Srila Vamana Maharaj é Bhakti Chakora. Assim, o Chakora é um passarinho muito especial, um passarinho de Vrindavan Dham, e ele se alimenta assim de uma forma muito sutil. Ele se alimenta só num determinado dia da lua, se eu não me engano, lua cheia, e o orvalho que acontece nessa noite de lua cheia é o alimento deste passarinho. Então, da mesma forma, Bhakti é o alimento que está no coração, na mente, na vida e no seva, né, de Shripad Bhaktivedanta Maharaj. Mas Śrīla Gurudeva estava falando do seva de Shripad Premananda Prabhu, Pujapad Premananda Prabhu. E ele estava explicando assim que quando um devoto tem a glória de se consolidar na prática de um determinado seva para satisfazer a seu Gurudeva, para satisfazer Thakuraji, como é o caso de Premananda Prabhu, né? Que da mesma forma que o seu Guruji, Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj, ele era por algum tempo e em muitas ocasiões ele era, como diziam todos, a mãe da mata, né? Ele cuidava dos seus irmãos espirituais, do seu Gurudeva, como se ele fosse a mãe de todos. Ele cozinhava para eles, lavava a roupa deles. O Gurudeva sempre fala que ele levava
havia uma época que não havia latrinas do jeito que existem hoje na Índia, então os devotos faziam seu número 1, especialmente seu número 2, eles faziam num recipiente lá, que Srila Vamana Maharaj carregava para um lugar para jogar fora e trazer de volta para os devotos poderem continuar usando, né? Então ele é Srila Vamana Goswami Maharaj, um exemplo de sevaka perfeito, da mesma forma que o seu discípulo, que é Shiksha discípulo de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, nosso querido Gurudeva. Então Srila Gurudeva está falando isso, assim, que quando o Vaishnava atinge essa glória, ele conquista essa glória de fazer seva da maneira como o Premananda Prabhu faz, o seva que ele faz, como por exemplo, vocês sabem que ele está sempre na cozinha, né? Então o seva que ele faz na cozinha não é diferente do sadhana e bhajana dele. Então isso é algo muito importante para a gente refletir, e que a gente pode logicamente fazer um paralelo quando vai estudar Bhagavad Gita, porque Krishna queria falar a mesma coisa, não que ele quisesse, Krishna realmente falou essa mesma verdade para Arjuna, né? Ele fala aquele verso: lute por lutar, sem considerar honra ou desonra, vitória ou derrota, não foi? Tristeza ou felicidade, né? É um verso em que Krishna está indicando essa situação, né? Que você, em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar da sua vida, você deve estar meditando, estar praticando o seu sadhana e bhajana conforme você aprende do seu Gurudeva, mas você também deve estar praticando aquele tipo de seva que pode agradar, né? Que vai com certeza agradar, que vai satisfazer o desejo íntimo, o coração do seu mestre espiritual. Então, e esse seva que nós estamos tentando fazer, apesar das nossas limitações, né? Eu estou falando por mim, esse seva, ele é muito querido do nosso Guru, de todos os nossos acharyas Vaishnavas, né? Esse seva de a gente se reunir e compartilhar uns com os outros Tattva Siddhanta, né? A filosofia que Shri Krishna está falando para Arjuna no Bhagavad Gita, né? Shri Krishna está... Bhagavan Shri Krishna, ele está compartilhando com Arjuna, como ele mesmo diz, e na verdade este foi mais ou menos o começo do nosso estudo. Ele está compartilhando com Arjuna o mesmo conhecimento transcendental que ele compartilhou no começo dos tempos, como a gente pode dizer, com Vivasvana, que é o nome de Suryadeva, o Deus do Sol, para esse Manvantara, para esse período deste Manvantara, que existem, não me lembro se são 14 ou 71 Manvantaras, se algum de vocês puder pesquisar aí. Claro que Krishna também vai falar para Arjuna sobre isso, em um dos capítulos da Gita, né? Mas Krishna, no 4º capítulo, ele fala, ele já começa o 4º capítulo, que é intitulado Jnana Yoga, ou a tradução que os devotos deram é o Yoga pelo conhecimento transcendental. Como você vai praticar yoga? Como você vai alcançar sucesso na sua prática de yoga pelo ou por intermédio do conhecimento transcendental? Então, é isso que Krishna vai ensinar, o que Krishna ensina para Arjuna na Gita, 4º capítulo, né? Então ele fala: Imam vivashvate yogam proktavam aham avyayam
Vivashvan Manave Praha Manur Ikshva Kave Pravits. Então ele está falando que eu ensinei esta imperecível ciência do yoga ao Deus do Sol, Vivashvan, que a ensinou a Manu. E Manu, em seguida, a ensinou a Maharaj Ikshvaku. Então, primeiro nós temos Krishna transmitindo a ciência imperecível do yoga a um Deva, né? Surya Deva, Vivashvan. E depois a um Manu, né? Os Manus são eles são aqueles representantes de Krishna no mundo material que se encarregam de estabelecer as leis para todo o universo, né? As leis de boa conduta para todos os seres humanos enquanto esta manifestação cósmica estiver manifesta, né? Então eles são muito importantes. E o primeiro Manvantara, ou a primeira encarnação de Manu, chama-se Swayambhuva Manu, né? Mas peraí, eu não me lembro de ser este, peraí, que no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur na Gita, na belíssima Gita de Srila Gurudeva, no comentário de Srila Gurudeva a esse verso, não de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz: uma encarnação de Manu aparece em cada Manvantara, né? Então, não sei se algum de vocês conseguiu pesquisar se são 71 Manvantaras ou se são 14 Manvantaras, mas enfim, uma encarnação de Manu aparece em cada Manvantara, sendo que a primeira se chama Swayambhuva Manu. No atual Vaivashvata Manvantara, foi o pai de Manu, Vivashvan, o próprio Deus do Sol, que foi o primeiro a receber instruções sobre Jnana Yoga. Então, o Manvantara que está regendo o momento em que nós estamos vivendo. Olha só que nós temos um grande privilégio, né? Nós sabemos, pela misericórdia de Srila Gurudeva e dos acharyas anteriores, nós sabemos o nome do Manvantara que está regendo a legislação cósmica atual. Muito importante, né? Então, foi assim que a gente começou o estudo, se lembram? Então, agora eu queria abrir para perguntas, já que alguns de vocês participaram de alguns desses encontros. Quem que está podendo falar pelo Skype? Só eu, para o Ramakanta ficou sem conexão. Ficou sem conexão. Então vamos lá, Pundrikaksha. Você poderia explicar para os outros devotos que estão assistindo por que a gente começou o estudo da Bhagavad Gita pelo 4º capítulo? Deixa eu ver. Bom, eu lembro que tinha algumas coisas relevantes, né? No momento em que Krishna está explicando para Arjuna, porque ele está tendo que dar essas instruções novamente, né? Porque ele já havia dado essas instruções, então ele está explicando por que essas instruções haviam se perdido, né? E aí a gente, acredito que essa seja uma das razões, né? Mas você, infelizmente, você não está com a Gita aí, né? Você trouxe para cá, né? Deixei com você. Pois então você... E é bem no 2º verso que Krishna fala exatamente o que você está repetindo pra gente, né?
Porque a pergunta que abriu o nosso estudo foi justamente essa, né? Por que Krishna fala Gita para Arjuna? Então, assim, claro que a gente pode dizer que existem inúmeras explicações, inúmeros porquês, né? Porque Krishna não é ele não é bobo, simplesmente, né? Então, toda vez que ele faz alguma coisa, toda vez que ele fala alguma coisa, ele cumpre inúmeros propósitos, né? Essa é uma característica de Bhagavan, né? Como, por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento específico na história do cosmos e, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui tentando estudar a Gita, nós vamos encontrar pessoas fazendo ou realizando as mais variadas espécies de atividades. Nesse mesmíssimo no reloginho aqui do LAP, são 19h44. Então, exatamente às 19h44, alguns de nós estamos estudando Gita e tem um sonzinho que fica o tempo todo tocando ali, não sei se você reparou quando ele caixa, é um som, tipo parece que é um sonzinho desses eletrônicos de percussão, que às vezes fica o dia inteiro tocando ali, tem um barzinho do lado, né? Com certeza tem uma criança nascendo, com certeza tem alguém morrendo, né? Então, pela potência absoluta de Krishna, nesse exato momento ele está satisfazendo o desejo e determinando o destino de todas as divas, não só aqui neste planeta, mas nos outros planetas intermediários, nos planetas inferiores, nos planetas superiores, né? Prabhu, Ananda Mohini está dizendo aqui que os Manvantaras são por kalpa, né? Perdão? São por kalpa. Pelo que eu estou entendendo, ela está dizendo que os Manvantaras aparecem para cada kalpa, né? Sim. Uhum. Ela fez esse comentário aqui. Cada kalpa. E o que é um kalpa? Pergunta para ela, pede para ela explicar. Vamos aguardar a explicação dela. Tá. Deixa eu ver aqui no... Ela respondeu? Ainda não. Uhum. Mas ela deve estar tendo algum atraso na recepção, porque ela com certeza sabe. Conjunto de yugas. O que é? A Krishna Das de São Paulo diz que é um conjunto de yugas, uma kalpa. Olha, interessante. Mas esse conjunto de yugas em relação à vida de Brahma seria exatamente o que? Alguém pode responder? Silêncio total? Acho que responderam aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, o Prabhu Madan Gopal de Itajaí, no sul, ele diz que em cada kalpa existem 14 manos, ele está dizendo aqui. Mas agora eu localizei aqui. Quem mais respondeu? Peraí, tem alguém dizendo alguma coisa aqui, peraí. Deixa eu ver se é ele. O Rama canta Prabhu também. Não, estava sem sinal, ele está dizendo aqui. Deixa eu ver aqui mais. 14 manos por kalpa, 504 mil durante a vida de Brahmaji. Uma kalpa são 1000 ciclos de 4 yugas, certo, Madan Gopal de Itajaí? Então, eu localizei aqui o que Srila Prabhupada no comentário a esse verso que a gente leu, que é o primeiro verso do quarto capítulo. Srila Prabhupada ele cita de uma das sessões do Mahabharata
ele cita um verso: Teta Yuga do Chatato Vivashwan Manavedado Manuscha Loka Brityartam Suta Yeksha Kavedado Iksha Kuna Chakatito Vyapalokan Avastitaha. E esse verso diz que no começo do milênio, conhecido como Treta Yuga, Vivashvan transmitiu a Manu esta ciência da relação com o Supremo. Então, e Manu, sendo o pai da humanidade, deu essa ciência da Gita a seu filho Maharaj Ikshvaku, o rei deste planeta Terra e antepassado da dinastia de Raghupati Raghavarajaram, na qual apareceu Patitapavana Sitaram, né? Raghupati Raghavarajaram, Patitapavana Sitaram, Sitaram Jaya Sitaram, Patitapavana Sitaram. Então, Ramachandra, Shri Ramachandra, ele nasce na dinastia do Sol, né? Porque ele está vindo dessa dinastia aí que recebe nessa dinastia cujos membros, alguns membros, recebem a ciência da Gita por Krishna, falado por Krishna, né? E ao passo que Krishna, ele é nascido em Chandravamsha. Aqui, ó, Madame Gopalji está dizendo que uma kalpa é o somatório de Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, ou seja, 4.300.000 anos, vezes 1000. E essa kalpa, que foi a pergunta que levou a essa resposta dele, equivale a um dia de Brahma, e detalhe é que a noite de Brahma tem a mesma duração. E aqui Prabhupada, no seu comentário, ele diz assim, depois de citar esse verso, ele diz: portanto, Gita existia na sociedade humana desde a época de Maharaj Ikshvaku. Existia na sociedade humana desde a época de Maharaj Ikshvaku, que é um antepassado de Ramachandra Ji, certo? E aí, o meu Gurudeva Srila Prabhupada diz: no momento atual, já se passaram 5.000 anos de Kali Yuga, que dura 432.000 anos. Antes desta, houve a Dwapara Yuga, que durou 800.000 anos, e antes desta, houve a Treta Yuga, que durou 1.200.000 anos. Assim, há aproximadamente 2.005.000 anos, Manu falou a Gita a seu discípulo e filho Maharaj Ikshvaku, o rei do planeta Terra. Calcula-se que a idade do atual humano dure cerca de 305.300.000 anos, dos quais já se passaram 120.400.000 anos. Então, ele é um jovem rapaz, o nosso querido Manu, né? Nosso Manu atual. Aceitando-se que antes do nascimento de Manu, o Gita foi falado pelo Senhor a seu discípulo Vivashvana, o Deus do Sol, pode-se fazer uma estimativa aproximada de que a Gita foi falada há pelo menos 120.400.000 aninhos. Coisa pouca, né? E na sociedade humana, a Gita existe há 2 milhões de anos. Então, assim, aqui nós estamos, pela sabedoria transcendental do nosso Srila Prabhupada, que nos seus comentários ele faz uma síntese do que Baladeva Vidyabhushan Prabhu e Siddhara Swami, que é um comentador védico do século XI ou XII, falam a respeito da Gita. Então ele sintetiza tudo isso e ele faz o comentário dele, que nós conhecemos como Significados Bhaktivedanta, né? Então, assim, foi assim que a gente começou o estudo. A gente começou o estudo tentando entender a história, o motivo, a história do motivo. Krishna está dizendo: Sakale neha mahata yogonasta parantapa. No segundo verso, ele está dizendo, por causa do fator tempo, esse fator que tudo corrói,
o devorador supremo, né, de tudo, né, que é Kala, o fator tempo, a ciência como ela é, a ciência imperecível do yoga, parece estar perdida. Né? Ela parece estar perdida. Então, neste capítulo, Krishna ele vai transmitir conhecimento transcendental para Arjuna e ele vai falar de assuntos que são mais secretos, vamos dizer assim, do que os assuntos dos quais ele trata, especialmente no segundo capítulo. Né? Por que fala que parece estar perdido? Por que isso aparece? Quando se diz que uma coisa parece estar, como você pode dizer assim, o Vaishnava puro parece um ser humano. Ele parece ser um ser humano. O que isso significa? Ele às vezes se comporta parecendo um ser humano comum. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que ele aparenta ser, mas que ele não é. Ele aparenta ser. Da mesma forma a gente pode dizer sobre nós, cada um de nós, Diva Tattva, né? Você mencionou o nome da nossa querida Didi Ananda Mohini, que está participando, e a gente fica muito feliz que ela esteja participando do estudo. Então, ela parece ser uma menina, e você parece ser um menino, Pundarikaksha Das. Ela é Ananda Mohini Das e você é Pundarikaksha Das. Mas na verdade vocês são Diva, né? Divatma. Todos nós somos Diva Shakti. Tatastha Shakti. Todos nós somos energia feminina de Krishna. Né? Ele é Sarva Shaktiman e nós somos Shakti. Então, nesse capítulo, Krishna ele também fala esse verso que é muito importante para o entendimento ou para alguém que queira entender a essência, que queira mergulhar na verdade perene da Bhagavad Gita. Ele fala no terceiro verso. Ele fala: Saevayam maya tedya yoga prokta puratanaha bhaktosime sakacheti rahasyam hietadutamam. Ele usa palavras muito fortes aí, ó. Ele usa a palavra rahasyam, né? Ele está falando Krishna está falando para Arjuna: hoje eu lhe explico este conhecimento que é sumamente confidencial, ele é secretíssimo. Em relação àquele mesmo e antigo yoga, porque você é meu bhakta, bem como meu sakha, né? Ele fala aqui bhaktosime sakhacheti, né? Então assim, você deve se lembrar que quando o Prahlada Maharaj fala de serviço devocional, o que ele fala de serviço devocional? Quem pode dizer? Prahlada Maharaj, Mahajana. Alguém pode dizer? Qual é o versinho que ele fala? Quando ele quer falar de serviço devocional, de Bhakti. Vamos ver se alguém sabe. Alguém? O Ramakanta está totalmente sem dicionário, não está nem podendo assistir no stream, não é? Isso. Oh, que pena. Qual é o versinho? Por enquanto ninguém. Eu vou dar uma dica, hein? O versinho, ele começa falando de uma das ramificações do processo de Bhakti, que é ouvir. Mais dica é impossível, hein? Você sabe, Pundarikaksha? Sei não, senhor. Não sabe?
Então, olha só. Alguém já falou aqui, ó. Madan Gopal Jiu. No comentário Gita, Srila Bhaktivedanta Maharaj explica que essa forma humana que nós conhecemos é similar à forma de Brajendananda na Krishna Divindade. Nós é que somos reflexo pervertido dele. Aí está fazendo um comentário adicional àquilo que nós estávamos falando há um pouco tempo atrás. Né, que a forma humana que nós conhecemos é semelhante à forma de Brajendananda na Krishna, porque nós somos reflexo pervertido. Essa forma humana que nós temos é um reflexo pervertido da forma transcendental e original de Krishna, que tem 2 braços, toca uma flauta muito linda, usa pitambara, né? Uma peninha de pavão virada para a esquerda, pro lado de Srimati Radhika. Mas assim, o versinho, alguém falou? Teve bastante tempo para pesquisa, hein? O versinho fala, o Krishna Das de São Paulo falou Shavana Kirtana, mas ele não lembra o verso, mas ele está dizendo que está no 7º canto do Srimad Bhagavatam. 7º canto, 5º capítulo. Aí ele, Prahlad Maharaj está falando Shavanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Achanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam. Então assim, Prahlad Maharaj, que é uma enormíssima, aqui o Madan Gopal Jiu também lá de acabou de botar o mesmo verso, enfim, muito parabéns, Madan Gopal. O Madan Gopal ele tem um índice de participação absoluto, muito legal. Então nesse verso Prahlad Maharaj está falando de Nava Vida Bhakti, né? Você tem primeiro você considera o seguinte, que o Rupa Goswami Pad no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele vai falar de 64 ramificações de Bhakti, não é? Ele também comenta que existem, se você considerar as ramificações de Bhakti que são misturadas com elementos que não são Bhakti, então existem 81 ramificações de Bhakti. Porque algumas expressões de devoção são poluídas, vamos dizer assim, pelo modo da ignorância, por Tamaguna, por Rajaguna, Sattva-guna, né? Mas aí Rupa Goswami ele fala de 64 ramificações de Bhakti, e as 5 primeiras estão ligadas a nosso relacionamento com Gurudeva, começando com Guru Padashraya. Que primeiro, se você quer praticar Bhakti, você tem que se refugiar aos pés de lótus de um Sadguru, né? De um Guru fidedigno. Então ele fala de 64 ramificações de Bhakti, ao passo que Prahlad Maharaj ele fala de 9 essenciais ramificações de Bhakti, que são Shavanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. As 3 primeiras são muito importantes, né? Que é ouvir, cantar e, consequentemente, à medida que a gente ouve 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, depois a gente canta de novo, a gente faz Smaranam, a gente se lembra, a gente assimila, né? Shavanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Então a gente está se lembrando, ouvindo, está cantando e está se lembrando de Vishnu, de Krishna. E depois ele continua dizendo Padasevanam, que é servir aos pés de lótus de Krishna, né? E depois ele fala do processo de Archana, que nós estamos estudando por intermédio do belíssimo Archana Deepika. Ele fala do processo de Archana, e depois ele fala do processo de Vandanam, que é importantíssimo, que é quando nós fazemos orações aos pés de lótus de Gurudeva, de Krishna, de Mahaprabhu, né? Vandanam, Dasyam, servidão, servir a Krishna. E aí ele fala Sakyam Atmanivedanam. Então ele está falando que nós, assim como Krishna confirma aqui, ele está falando que nós temos que desenvolver amizade com Krishna, né? É um direito constitucional de toda diva, porque assim como Krishna fala aqui no verso 3, ele está falando de Rahasyam,
está falando desse conhecimento confidencial, né? Desse conhecimento mais, assim, num nível mais profundo, né? Primeiro, Krishna no segundo capítulo, ele vai falar, vai dar um pequeno resumo do conteúdo da obra inteira, né? De todo o discurso dele, mas ele vai falar basicamente sobre Jiva Tattva. Ele vai falar mais de 20 versos sobre Jiva Tattva, né? Atma Gyan, né? Explicar a diferença entre a forma física e a forma metafísica, né? Entre o nosso corpo material, que é constituído por 8 elementos, né? 5 densos e 3 sutis, e a nossa forma transcendental, Atmavan, né? Mas eu posso chamar vocês de Atmavan. Krishna é Bhagavan e a Jiva é Atmavan, porque ela é Jiva, ela é Jiva Atma, ela é alma infinitesimal, ela é parte integrante de Krishna. Então, Krishna está falando aqui essas duas palavras mágicas, né? Que são Bhaktaha e Sakha. Deixa eu ver aqui no palavra. Sakha e Bhaktaha, né? São duas palavras mágicas, são duas palavras que são como chaves de ouro que abrem a porta, vamos dizer assim, a porta mística do caminho de Bhakti para nós, né? Primeiro a gente tem que entender o que é Bhakti, e depois a gente tem que entender a importância da gente fazer amizade com Krishna, né? Porque a gente está, como o Srila Gurudeva sempre explica para a gente está milhões, zilhões de vidas fazendo amizade com um monte de coisa, com um monte de gente que não é Krishna. E assim a gente vive vida após vida sendo frustrado, porque mesmo que a gente tenha um grande amigo, né, neste mundo material, eu acredito que vocês todos, os devotos e as devotas que estão participando do estudo, todos vocês têm a experiência de terem um grande amigo ou uma grande amiga. Mesmo entre nós, né? Por exemplo, para mim, Pundarikaksha Prabhu é um grande amigo, Ramakanta Prabhu é um grande amigo, Advaita Prabhu, eu não vejo Advaita Prabhu desde 1987, eu acho. Mas ele é um dos meus maiores amigos, né? Ele é meu Sakha, meu amigo. Mas, assim, eu só posso manter a amizade com o Pundarikaksha Prabhu, com Advaita Prabhu, com as minhas filhas e o meu filho nesta vida, que eu os tenho como amigos muito importantes, né? Meus filhos que vieram, que eu penso que nasceram da minha contribuição, né? Tenho uma grande amizade com eles também, mas eu só vou poder manter essa amizade com eles se essa amizade estiver espelhada numa amizade que eu estou cultivando internamente com Krishna, né? Isso aí é para lá do Maharaj está falando, e Krishna está falando para Arjuna por que a Arjuna está sendo o objeto da misericórdia de Krishna e está recebendo novamente esse conhecimento, que como se diz, Jnana Dipena. Krishna fala em outro verso da Gita, ele fala que o conhecimento da Gita é Jnana Dipena, é uma luz, né? E ele também compara esse conhecimento a uma astra, a uma arma que pode destruir a ignorância que fica zunindo na nossa mente, na nossa consciência, e faz com que a gente se identifique com uma série de coisas que a gente realmente não é, né? Então, Krishna está
coroando de êxito o seu relacionamento com Arjuna e vice-versa. Arjuna está coroando de êxito o seu relacionamento com Krishna, porque ele se torna receptáculo deste conhecimento, né? Divya Gyan, deste conhecimento transcendental, né? E por quê? Porque Krishna, o próprio Krishna diz, porque ele é Bhakta e Saka de Krishna, né? Então são coisas que a gente tem que considerar sempre, né? São duas verdades, né? Então, assim, também é bom entender que esse Saka aqui, ou esse Sakyam, que Prabhupada Maharaj está mencionando, ele é um conceito diferente de Sakya Bhav. No caso de Arjuna, não, né? Arjuna, ele tem Sakya Bhav por Krishna, com certeza. Ele se relaciona com Krishna eternamente como amigo de Krishna. Mas quando Prabhupada Maharaj fala de Sakyam como um das 9 ramificações de Bhakti, ele estava falando da gente desenvolver uma amizade com Krishna à medida que a gente pratica sadhana e bhajana, no sentido de que ele próprio diz, Krishna, o que ele diz? Bhoktaram jagatapasam sarva loka maheshwaram suridam sarva bhutanam. Ele é suridam. Ele é o melhor amigo que você pode ter, né? Isso essa amizade que ele tem por você, ela está sempre assim pulsando no seu coração, porque Krishna está no seu coração como Paramatma, né? Então essa amizade está sempre pulsando no seu coração, e Krishna como Paramatma e como tantas outras manifestações, como o Santo Nome, Krishna como Gurudeva, né? Krishna como Gita, como Granta, ele está tentando fazer com que a diva se volte para esse pulsar, né? Mas aí o que Shripad Bhanu Maharaj falou sobre a situação da diva antes dela se voltar para esse pulsar, que é a amizade que Krishna oferece para a diva? Quem se lembra? Silêncio mortal. Shripad Bhanu Maharaj falou algo muito importante sobre a diva e Paramatma, que estão pousados segundo aquele verso védico muito famoso, que é a diva e Paramatma, Divatma e Paramatma estão pousados no galho da mesma árvore. Aqui tem uma, não lembro exatamente, mas tem algo entre a Diva e Paramatma que é Maya, né? Tem uma tela preta, eu acho. Tem uma tela negra. Isso. Que é a única explicação pela qual você sai na rua de repente e vê alguém agindo como está agindo. Alguém agindo como se ser homem, ser mulher, ser médico, ser rico, ser pobre fosse a única realidade da vida dessa pessoa, ou fosse a realidade da vida dessa pessoa, né? É essa tela negra, essa divisão que se estabelece pelo desejo da diva, que se estabelece, como o Pundarikaksha falou, que uma vez que a diva tenha esse desejo, escolha se voltar para a energia externa, para Bahiranga Shakti, a energia externa de Krishna, então a própria Bahiranga Shakti, Maya Devi, ela se encarrega de construir essa terrível tela negra, né? Porque se não fosse por essa tela negra, todos os seres vivos que estão transitando, como Mahaprabhu fala, Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan
Jiv, Guru Krishna Prasad Pai, Bhakti Lata Bij, né? Então todos os seres vivos que estão transitando nas 8.400.000 espécies de vida, se não fosse por essa tela negra, eles iam ficar o tempo todo maravilhados só com a refulgência que emana de Paramatma. Que Paramatma, quem é Paramatma, afinal de contas? Pundarikasha. Se lembra? A gente estava conversando sobre isso, se lembra? Não lembro não. Quem sabe? Mas eu já vi algumas. Ananda Mohini Didi. Opa. Tem um respondedor aqui. Ele está dizendo que ainda não tinha ouvido falar essa explicação de Shipad Banu Maharaj. Muito bom, né? Ele está perguntando se essa tela negra tem algum nome em sânscrito. Maya. Aquilo que não é, né? Maya quer dizer aquilo que não é. Mas assim, existem dois termos, sim, Madame Gopal, que definem as funções de Mayadevi, se lembra? A primeira função de Mayadevi, ela acontece quando a diva ela é imbuída do seu arrancara, do seu falso ego. É o primeiro movimento, né? O primeiro movimento é que ela, uma vez que ela se volte para a energia externa de Krishna, então automaticamente se manifesta o arrancara. Porque se o arrancara não se manifesta, a diva não vai ter nenhum sentido de identidade nesse mundo ilusório. Então ela tem que ter um sentido de identidade, não é? Peraí, que ele está falando de novo, peraí. Isso, ele já respondeu aqui muito bem. Então, é só um minutinho, tá, Madame Gopal? Já vou repetir a sua resposta aqui. Então, depois que ela fica envolvida pelo seu próprio arrancara, por esse conceito errôneo de si mesma, aí Maya, ela atua de duas maneiras. Ela atua fornecendo os subsídios, né? Nunca sei se é subsídio ou subsídio, mas enfim, ela fornece os elementos, ela dá a corda para aquela concepção ilusória. Ela cria as várias facetas daquela concepção ilusória, por um lado, para aquela determinada diva, e a segunda função ela mantém aquela diva dentro daquela concepção, né? Com a assessoria constante daqueles outros meninos que são triguna, né? Então Mayadevi, ela é assessorada muito bem pelos 3 gunas, né? Tamaha, Rajaha e Sattva, e ela também tem uma assessoria fantástica do fator você tem Triguna e Trikala, são 2 grupos de assessores assim impressionantes, né? Que fazem com que a diva fique completamente aprisionada, mas ao mesmo tempo, pela influência de Mayadevi, que favoreceu aquela condição da diva com um arrancara, ela fica achando que está no paraíso, né? É como o Prabhupada dizia, né? O Prabhupada, ele tem uns ditados, umas frases assim, às vezes até engraçadas, mas que falam fundo, né? Que vão fundo. Ele diz assim: até um mendigo tem orgulho do seu vintém. Então ele falava assim do condicionamento, né? Como que a diva, uma vez que ela volte pelo seu livre-arbítrio, volte o seu olhar para a energia externa, como que ela fica sendo varrida o tempo todo pelo seu próprio condicionamento, ou seja, pelas condições que Mayadevi oferece para ela, as condições que os gunas oferecem para ela. E claro que tudo isso é orquestrado pelo próprio karma que essa diva vai construindo, né? Então é assim, é como aquele livro de Srila Gurudeva, né? Felicidade no paraíso dos tolos, né? É um paraíso de tolos, mas todos estão achando que estão com o rei na barriga,
né? Agora, voltando àquela pergunta, Madan Gopal Ji já respondeu. Ele disse que esta manifestação de Vishnu, que se chama Paramatma, e está no coração de todo ser vivo, é Kshirodakshaya Vishnu, né? Que é a manifestação de Vishnu que está deitada sobre o belíssimo oceano de leite, né? Enfim, então a gente estava fazendo essas considerações sobre esse capítulo que nós vamos visitar mais para frente no nosso estudo. Então o Prabhu está dizendo que as respostas estão chegando um pouco atrasadas. Isso incomoda um pouco, tá? Então vou tentar reduzir os lapsos de tempo entre as respostas, tá bom, Madan Gopal? Que assim, aí a coisa flui melhor, você tem razão. Então, chega atrasado, Prabhu, porque a transmissão não é simultânea, né? Então ele fala e demora um pouco. Tá bom. Na verdade ele responde depois de muito tempo que você perguntou, né? Entendi. Tá. Mas olha só, vamos dar continuidade então ao que a gente estava fazendo. O que a gente se propôs a fazer para aprofundar a nossa noção do belíssimo conhecimento que Krishna está transmitindo para Arjuna na Gita, a gente se propôs a esquematizar, em primeiro lugar, o capítulo chamado Sankhya Yoga, que é o segundo capítulo da Gita, né? Que Prabhupada traduz como o resumo do conteúdo da Gita, e o nosso querido Gurudeva traduz como o Yoga pela análise. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Yoga. O Yoga pelo princípio da análise. E eu me lembro que a gente comentou, se vocês puderem e quiserem, vocês podem visitar os encontros anteriores, e eu me lembro que a gente comentou que a gente falou um pouco sobre o princípio de Sankhya, né? Que Sankhya pode ser traduzido como o ato de contar, né? O ato de você enumerar coisas, né? Isso aqui é um par de carta, isso aqui é um livro, isso aqui é um móvel, aqui tem um pacotinho de incenso, né? Então isso é Sankhya, como Kapila Deva faz com sua mamãe Devahuti. Ele apresenta para ela o verdadeiro Sankhya Yoga, né? Que é o processo de você se vincular a Krishna, separando o que não é Krishna do que é Krishna. Ou você fazer isso com relação a cada tátua, né? Isso é Sankhya. Então, por exemplo, Diva Tátua. Aí Kapila Deva vai analisar os 25 elementos. O 25º é a própria Diva, né? Aí ele vai falar dos 5 sentidos para aquisição de conhecimento, os 5 sentidos funcionais, e por aí vai falar dos 5 elementos grosseiros, dos 5 elementos sutis, totalizando 24 elementos, né? Então isso chama-se Sankhya, e é o que Krishna vai fazer com Arjuna. Se lembra, Pundarikaksha, por que Krishna tem essa atitude com Arjuna no segundo capítulo? Porque a gente também tem estudado muito assim, o movimento interno de Krishna ao falar alguma coisa para Arjuna. Não lembro não, Prabhu. Não? Mas tem uma pergunta antes da gente entrar nesse tópico. De repente você administra as perguntas, aí fica bom para todo mundo, né? O Krishna Das Prabhu está perguntando por que o senhor fala a Gita e não o Gita. A gente está tentando fazer algumas correções em nome do gênero original da palavra em sânscrito, tá? E como a gente também está com um projeto de traduzir
a Gita, que foi disponibilizada pelo nosso querido Gurudeva Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, então a gente vai tentar falar essa palavra no feminino. É lógico que existe uma regra em português que também, como se diz, justifica usar o Gita, porque você pode falar o Gita se referindo ao livro Gita, né? Mas assim, a gente inclusive está em discussão ainda sobre isso. Só um minutinho, por favor. Fala, por favor. Ei, Prema Bhakti Haribol. Prema Bhakti deu uma entrada aqui pela contramão, mais ou menos. Enfim, não sei se eu consegui responder a pergunta do Krishnadas. Se você quer continuar falando o Gita, você tem, assim, do ponto de vista da correção do uso, é tranquilo, porque o livro Gita. Mas se você quer se referir diretamente à canção de Krishna e à palavra em sânscrito, então, o que houve, Prabhu Pundarikasha? Caiu a sua conexão? Foi, tá bom. Ali caiu. Mas estamos de volta. Tudo bem. Do meu lado não caiu não, mas enfim. Pergunta para o Krishnadas se eu conseguir responder a pergunta dele. A gente tem feito uns encontros para conversar sobre a terminologia, o gênero das palavras em sânscrito, que vão favorecer uma tradução de melhor qualidade dos livros dos nossos mestres, né? Então, assim... Prabhu Vishnudasa fez um comentário aqui dizendo que Gita é uma canção, né? Então, a Gita está correto porque é uma canção. Sim. Mas... Está correto, mas assim, esse não é o raciocínio completo, vamos dizer assim, porque, por exemplo, qual é o gênero da palavra mana em sânscrito? Se lembra, nós estávamos falando sobre isso? Nós estamos estudando Mana Shiksha, de Srila Raghunath Das Goswami, que é na terça-feira, né, Pundarikasha? Então nós estamos estudando Mana Shiksha e a gente descobre que Raghunath Das Goswami, quando se dirige à sua mente, ela chama a sua mente de irmão, porque mana é uma palavra em sânscrito no gênero masculino, tá? Então, assim, você pode falar minha mente, feminino em português, mas a palavra em sânscrito não vai ser necessariamente, não vai ter, claro, necessariamente, obviamente, o mesmo gênero que a palavra em sânscrito. Acompanha isso? Então, quando Raghunath Das Goswami fala, está falando, ó meu irmão mente. Mas a gente, para efeito de traduzir, a gente pode colocar uma nota de pé de página, mas dizer que em português nós vamos ter que usar ó minha irmã mente, senão não vai dar certo o negócio, né? Fica muito complicado. Então a gente está justamente estudando isso, assim, como é que a gente faz para adequar o gênero original das palavras em sânscrito para falar dessas palavras em português, né? E como é que a gente faz também para que a qualidade dos textos dos nossos gurudis seja cada vez melhor, né? Porque esses textos eles são o leme da nossa vida espiritual, né? Então, quanto mais claro, quanto mais agradável de ler quanto mais claros e agradáveis de ler esses textos forem, melhor para os devotos e as devotas, e o que falar do público leigo, que vai ter uma abordagem mais fácil com a literatura, né? Tá bom? Enfim, mas a gente estava falando, a pergunta que não quer calar é: qual é a atitude de Krishna no segundo capítulo? E aí, claro que você deve também analisar a atitude de Arjuna no segundo capítulo, né? Aí, assim, quem tem quem não tiver, por favor, o Skype Hridaya Mandira, por favor, escreve para o meu Skype, porque eu percebi que alguns de vocês têm meu Skype, né? E aí,
eu posso passar para vocês. Como é que faz com Caixa? Qual é o procedimento? Adicionar no Skype é muito simples, basta colocar o nome Hidayah Mandira e aí vai encontrar aí Hidayah Mandira tudo junto. E aí adicionando, pode fazer as perguntas que eu repasso. Tem alguém querendo me falar alguma coisa, peraí. Quem será? É você mesmo, Caixa? Não, era o prêmio me ligando aqui. Ah, tá. Então, Hidayah Mandira se escreve H-R de rua, D de dado, A, Y, A e tudo junto. Depois Mandira, M, A, N de nada, D de Damodara, I, R de Ram, A de Ananda. Hidayah Mandira, tá? Aí vocês se adicionam no Skype, aí vocês podem fazer perguntas sem quebrar muito o nosso raciocínio. Mas a pergunta não foi respondida ainda, tá? Se você vai lá no começo, vocês podem colar à vontade. Nós estamos estudando juntos, não estamos em dia de prova e também não é pretensão, né? Assim, a ideia não é fazer um curso da Gita, porque quando você fala de fazer um curso da Gita, você fala de um evento fechado, vai ter um começo, meio e fim e depois um diploma, né? Você vai receber um diploma dizendo que você passou no curso da Gita. Maravilhoso, isso acontece, tem vários Vaishnavas dando esses cursos fechados, né? Bhakti Shastri, né? Como Shripad Danvantari Maharaj faz isso em Campina Grande, não é? Já ouviram falar dele, né? Então ele tem o famoso seminário que está fornecendo treinamento para inúmeros devotos e devotas. Então, aí você tem uma proposta diferente, mas a proposta do nosso estudo é que seja interativo e que seja cíclico. A gente vai estar sempre estudando Gita, falando da Gita, e em breve alguns de vocês que estão participando também vão estar falando, vão estar na tela, e eu vou estar participando como ouvinte, né? De maneira que a gente vá crescendo no conhecimento da Gita, juntos, vamos dizer assim, em primeiro lugar, e que a gente também mantenha um conceito muito importante, né? Que é Gita Katha, né? É uma atividade permanente, não é? Assim, Gita como o nosso querido Gurudeva diz, ele explica que Bhagavad Gita, que também é conhecido como Gita Upanishad, né? Porque Bhagavad Gita tem a essência de todo o conhecimento transcendental. Então, Bhagavad Gita, nosso Gurudeva diz, ele é a fundação, ele é o alicerce do palácio de Bhakti. Não é assim que ele fala? Caixa. Silêncio mortal. Mas enfim, ele explica isso na introdução à Gita dele. Está dizendo que Gita é a fundação, o alicerce do palácio de Bhakti. Então, se não há o alicerce chamado Bhagavad Gita, então o nosso palácio de Bhakti, ou o nosso processo de praticar a consciência de Krishna, não vai para frente. Ele vai estar falho. Em algum momento a gente vai derrapar, a gente vai deslizar e vai cair, né? Então primeiro você tem esse alicerce, depois você tem o palácio de Bhakti, que se chama Srimad Bhagavatam, não é? E depois você tem, depois do palácio de Bhakti, você tem o terceiro Grantha, o terceiro texto sagrado que Srila Prabhupada sempre mencionava, que ele chamava de estudo de pós-graduação, que é Sri Chaitanya Charitamrita, né? Porque primeiro Krishna está explicando para Arjuna uma série de
verdades fundamentais e o leva à conclusão de Sharanagati, né? de rendição, que sem rendição, sem você seguir aquelas seis ramificações de Sharanagati, de rendição, então você não tem como abrir a porta desse palácio de Bhakti, né? Que se chama Srimad Bhagavatam. E depois, sem você aprofundar a percepção e a assimilação dos mesmos tatos que Krishna falou para Arjuna na Gita, agora sendo vivenciados por grandes Santa Mahatmas, por Maharishis, como Prahlad Maharaj, Parikshit Maharaj, né, Shukadeva Goswami, né? Quantos grandes Santa Mahatmas, quantas grandes almas. Então, se você não vivencia o conhecimento transcendental do Srimad Bhagavatam, aí você não vai conseguir ter acesso à doçura transcendental e à síntese de toda a bem-aventurança, né, de todas as verdades transcendentais que está incluída nos ensinamentos e na vida fantástica de Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, sim. Granta. Então o Prabhu está perguntando o que significa Granta. Então você tem, como se diz, Granta Raj. Às vezes quando a gente faz o Joy Advani, a gente fala Granta Raj Srimad Bhagavatam Ki Joy. Então Granta Raj quer dizer que o Srimad Bhagavatam é o rei, é o Raj de todos os livros. Então Grantha é uma palavra que se usa para se referir em sânscrito a livro, né? Grantha Raj. Então você tem Brihad Bhagavatamrita, outro Grantha Raj, que Brihad Bhagavatamrita contém a essência do Srimad Bhagavatam, né? Então ele é assim, a essência condensada do Srimad Bhagavatam, que é a essência de todo o conhecimento transcendental, né? E assim, eu vou deixar então aberta essa pergunta e vou pedir para a gente retomar aquele exercício que nós estamos fechando agora, tá bom? Então a pergunta é: qual é a atitude de Krishna perante Arjuna no começo do segundo capítulo da Gita, que o leva a falar o conteúdo do segundo capítulo inteiro para Arjuna? E qual é a atitude de Arjuna também no começo do segundo capítulo da Gita, que faz com que ele se torne o receptáculo de Sankhya Yoga? Tá bom? Esse é o exercício, assim. Primeiro exercício. E o segundo exercício, que vai facilitar o primeiro exercício, seria vocês esquematizarem, como a gente já começou a fazer, esquematizarem o segundo capítulo. Então, por exemplo, verso 1, Sanjaya retoma a narrativa, da mesma forma que encerra o primeiro capítulo. Se vocês forem ver lá, verso 46 do primeiro capítulo, Sanjaya toma a palavra de novo para falar com Dhritarashtra Maharaj. E no segundo capítulo ele também abre para continuar narrando para Dhritarashtra Maharaj. De vez em quando ele vai fazer isso. No 18º capítulo também ele vai fazer isso, não é? Em algumas circunstâncias ele vai fazer isso. E aí nos versos 2 e 3, Krishna chama a atenção de Arjuna para a realidade de valores superiores. Então isso é algo que eu coloquei aqui, refletindo sobre as palavras de Krishna nos versos 2 e 3. Tá bom? Então assim, seria o exercício. O segundo exercício seria para vocês esquematizarem, estruturarem todos os versos do segundo capítulo da Gita segundo o seu conteúdo. Será que no verso 30 Krishna deixa de falar sobre alguma coisa para a partir do verso 31 falar sobre um outro tema? Né? Quais são os temas que Krishna vai abordar, por exemplo, nos versos 39, 40 e 41? Ou qual é o tema que ele vai abordar? Né? Será que tem como a gente
seccionar os temas desta maneira, eu, pelo menos, posso estar completamente em maia, mas eu consegui fazer. Então, assim, essa é a proposta. Não sei, alguém de vocês não entendeu o exercício? Ninguém tem a obrigação de fazer, mas quem fizer vai ser super bem-vindo e a gente vai ter mais, como se diz, possibilidade de interação. Tá bom? Se alguém não entendeu o exercício que eu estou sugerindo, por favor, se manifeste, ou então nós vamos fechar o nosso estudo de hoje, agradecendo assim a sua presença, né? Porque como Srila Prabhupada dizia, como Srila Gurudeva diz também, como todos os acharyas dizem, Shukadeva Goswami Pad, ele é o orador mais do que perfeito do Bhagavad Purana, do Srimad Bhagavatam. Mas ele só fala aquele néctar todo porque ele descobre, ele encontra na pessoa de Parikshit Maharaj o ouvinte perfeito. Então é preciso haver o orador perfeito e o ouvinte perfeito. O ouvinte perfeito. O Prabhuji Guru Das e o Prabhu Krishna Das estão pedindo para repetir o exercício. A explicação do exercício. Tá. Não entendi o exercício, tá bom. O Madanji também não. Então, peraí. Eu vou ver se consigo fazer uma coisa aqui que eu acho que vocês todos vão conseguir ver. Como é que eu faço aqui? Vocês só me dão um segundinho, tá? Peraí, só um segundo. Ou talvez eu digito, eu falo pro Pundarikaksha que está aqui e ele digita no Skype, que tal? Pelo que eu entendi, o que tem que fazer a gente tem que analisar cada um dos versos do capítulo 2 e aí a gente vai separar esses versos de acordo com o assunto que é tratado no verso. É isso, Prabhu? Então digita isso aí, por favor, vai. Tá bom, vou digitar aqui. O Pundarikaksha vai digitar no... o Prema Bhakti Prabhu está pedindo para digitar no Face. Então, para o Prema Bhakti e para alguns de vocês digita no Face. No Skype e no Ustream para todo mundo, tá, pessoal? Oi? Vou pôr tanto no Facebook como no Skype e no Ustream. No Ustream eu vou digitar aqui, peraí. Tá bom. Esse é o segundo. É o segundo exercício, né? Por favor, desculpe aí pela demora que eu tenho que... Deixa eu ver se eu aumento aqui. Piriri. Aí tem um problema de incapacidade técnica básico, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver isso aqui, o que é. Oh, não, peraí. Só mais um minutinho. Então vamos ver aqui se vai acontecer. Então, vocês estão vendo? Estão conseguindo ler? Eu acho que não, né? Estamos, está aparecendo sim para mim. Eu acho que ele está em cima da tela, está em cima da... Se você olhar no Ustream,
Quem está no YouStream pode ver. Tá bem na sua testa. Relacionar cada verso ou cada grupo de versos do segundo capítulo da Gita, segundo o tema ou a atitude de Krishna e Arjuna. Tá? Então vocês vão do verso, do primeiro verso ao verso, qual é o último verso? Ao verso 72, tá bom? Esse seria o segundo exercício. E o primeiro exercício, acho que eu não preciso colocar na tela, né? Mas se você puder botar no Face, Pundarikaksha, e no Skype, o primeiro exercício na verdade é só responder uma pergunta. Qual é a atitude de Krishna no segundo capítulo da Gita em relação a Arjuna? E vice-versa. Qual é a relação de Arjuna no segundo capítulo, a atitude de Arjuna no segundo capítulo em relação a Krishna? Certo? Haribo. Fechou? Eu queria só dar um anúncio que na segunda-feira a gente tem aula de novo às 7 do Archana Deepika. Tá. Amanhã a gente não tem certeza, então a gente vai postar porque amanhã é um dia muito importante, é o dia do desaparecimento de 3 grandes Vaishnavas. E a gente estava pensando, mas aí vai depender da disponibilidade do nosso anfitrião básico, né, Pundarikaksha? Sim, senhor. Aí vamos ver. Mas a gente anuncia pelo Face, né? E de qualquer modo vai ficar gravado. Vai ser o começo do... Nós estaremos começando a ler o Shri Chaitanya Charitamrita do nosso querido Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nosso Guruji. E nós vamos estar fazendo essa leitura em especial homenagem a 3 grandes Vaishnavas da nossa Shri Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que são Srila Raghunath Das Goswami, Srila Raghunath Bhatta Goswami e Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Ok? Mas a gente vai arrumar um jeito de... Eu tirei do ar agora o texto, né? Deu para ver que eu tirei? Meu Deus. Então, assim, eu agradeço assim, a sua paciência. Existem alguns problemas técnicos que a gente, aos pouquinhos, a gente vai tentar solucionar para que seja o mais tranquilo para vocês e, assim, que também seja o mais proveitoso para vocês, tá bom? Então, a gente vai fechar cantando um pouquinho Maha Mantra. Então, Vancha Kalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Bheva Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari, Satchidananda Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari, Satchidananda Jaya Gaura Hari. Guru Deva Jaya Guru Deva, Patita Pavana Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Patita Pavana Guru Deva,
Nitai Gaur Premanandi Srimad Bhagavad Gita Maha 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 Grantha Ki Joy.